Olá, está no ar o Câmara em Pauta, o programa que traz as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Na sessão plenária da última quarta-feira, os vereadores aprovaram em primeira votação projeto de lei do Executivo que propõe a concessão de serviços funerários à iniciativa privada. Foi colocado em discussão projeto de lei com referência às concessões do poder público. A proposta inicial incluía a concessão dos terminais de ônibus, bem como de serviços, obras e bens públicos previstos no Programa Municipal de Desestatização. Em plenário, os vereadores se revezaram na tribuna e debateram a proposta com foco na concessão dos serviços funerários. O projeto de lei passou em primeira votação por 36 votos favoráveis e 7 contrários. Na sequência, emenda proposta por 19 vereadores destacou do projeto de lei as várias concessões para manter apenas em votação os serviços funerários. Essa reformulação foi aprovada por 36 votos favoráveis, 5 contrários e 4 abstenções. Os vereadores Alfredinho, do PT, e Toninho Vespoli, do PSOL, explicaram as razões pelas quais foram contrários ao projeto de lei. Que a maioria das pessoas aqui da cidade de São Paulo que morre durante o ano, elas utilizam cemitério público. E muitas delas são pessoas de baixa renda. Hoje nós temos gratuidade, nós temos uma série de dispensa de taxas funerárias que dentro do projeto não está claro. O melhor caminho é o seguinte: dar autonomia para a autarquia do serviço funerário e construir mais crematório. Uma gestão, por forma de concessão, não tem demonstrado para a população, para a sociedade, realmente um benefício. Deixa deteriorar o serviço público para falar, olha, o serviço público não funciona direito e ter a desculpa de vamos então privatizar, ou vamos fazer uma concessão, vamos vender, ou vamos fazer qualquer coisa. Já tinha empresário falando que queria enterrar os nossos entes queridos mortos de pé, porque falta terra na cidade de São Paulo. Eu não quero. Isso é um debate que não é só questão econômica, é questão da minha fé. Já os vereadores Paulo Frange, do PTB, e Fábio Riva, do PSDB, favoráveis ao projeto, destacaram os principais argumentos para prosseguimento dessa concessão. Temos hoje um serviço funerário imenso em São Paulo, sucateado, muito ruim. O projeto prevê a concessão disso para quem possa fazer gestão com qualidade e ainda retornando para o município parte da participação que nós vamos ter. Então nós queremos assim que haja salas com gestão qualificada, que o sepultamento seja também melhorado. Tem muita coisa para ser automatizado, modernizado, sistema de vigilância por câmeras. Eu entendo que a gente precisa melhorar um pouquinho o texto. Tem a questão da gratuidade, que nós precisamos garantir isto na concessão. Nós precisamos também pensar como vai garantir também o direito daqueles concessionários que estão ligados hoje e prestam esse serviço, chamados cemitérios privados, que já existem na cidade de São Paulo. Então a ideia é aprimorar cada vez mais e dar um serviço de qualidade no momento mais sensível que cada família tem quando acontece um óbito. O projeto segue agora para a segunda votação, em data a ser definida em sessão plenária. Olá, Amálio. Mais um projeto que faz parte do Plano Municipal de Desestatização e que visa melhorar o serviço aqui na cidade de São Paulo. Carol, sempre um prazer participar com você. Bem-vinda. Também com o telespectador da TV Câmara São Paulo. Quando a gente chega numa situação em que há um velório e um agente funerário chega para você e diz o seguinte: olha, nós não vamos poder fazer o velório de madrugada porque a gente não tem segurança. Vamos fechar o velório. E aí o velório só começa amanhã cedo. Então, quando você ouve isso, alguma coisa está errada. Lamentavelmente, se chegou a essa situação. Por isso é necessário a privatização. Agora, a privatização é necessária, mas tendo a gratuidade para as pessoas de baixa renda mantida. Exatamente. Porque se isso não acontecer, não adianta nada privatizar. Então, a melhoria, evidentemente, que ela deverá ocorrer com a privatização. Agora, precisa se pensar em tudo isso. Outra questão é a questão da segurança. Hoje a segurança nos cemitérios é fundamental, mesmo nos velórios. Eu comecei falando a respeito disso. A Guarda Civil Metropolitana tem um trabalho de vigilância em torno dos cemitérios municipais. São 22 cemitérios municipais na cidade de São Paulo, cemitérios públicos, como a gente costuma chamar. Em 2018, a Guarda Civil Metropolitana conseguiu atender 79 ocorrências, prendeu 89 pessoas dentro dos cemitérios. Agora, não tem
Guarda Civil Municipal suficiente para olhar esses 22 cemitérios. Pra fiscalizar tudo, né? Então, por mais que se faça, por mais que o trabalho seja bem feito, como é feito pela Guarda Civil Metropolitana, não tem condições. Então, acho que chegou a hora de privatizar. As outras privatizações, elas também deverão vir. Mas esta especificamente, eu acho que a Câmara Municipal deu um passo importante. Assinou, colocou ali, não, realmente a gente concorda. Claro, com algumas ressalvas, mas ressalvas interessantes. Ou seja, manter a gratuidade que já existe para as pessoas que não podem pagar, né? Exatamente. Representantes da operadora de telefonia TIM estiveram na Câmara Municipal na última terça-feira. Eles prestaram esclarecimentos na CPI das antenas. Mário Girasoli, presidente da operadora, Leonardo Capdeville, vice-presidente de tecnologia da empresa, e Jacques Orne, vice-presidente jurídico da TIM Brasil, estiveram presentes à CPI. Eles deram detalhes da cobertura atual da operadora na cidade. A TIM informou possuir 1.505 equipamentos instalados na capital, sendo 404 de infraestrutura própria, e o restante são torres compartilhadas com outras operadoras. O vereador Camilo Cristófaro falou sobre a participação da empresa na reunião da CPI. Se essas empresas de celular pensam que elas estão chegando na CPI e vão brincar com a gente, elas vão tomar pau toda terça-feira e vai tudo para o Ministério Público. Um dos questionamentos feitos pelos vereadores que compõem a CPI das antenas está no valor das multas aplicadas a estas operadoras. Na Prodan, empresa de tecnologia da informação vinculada à Prefeitura de São Paulo, estas multas somadas desde 2004 ultrapassam os 71 milhões de reais. Já na Procuradoria-Geral do município, elas não chegam nem a 41 milhões. Várias possibilidades para essa divergência. A primeira delas é que provavelmente a Prodan está utilizando um critério da dívida existente em qualquer estágio. E a Procuradoria-Geral do município, obviamente, só considera aquelas dívidas que foram já inscritas em dívida ativa, ou seja, estão sob a gestão da PGM. Além disso, deve ter também diferença de critérios das empresas, porque cada uma dessas empresas tem outras empresas do grupo, então nós estamos consolidando, talvez alguma tenha ficado de fora. Mas é muito fácil de auditar isso, porque nós temos os dados, todos eles, enfim, registrados, enfim, não está nenhuma dificuldade a gente checar isso depois. O presidente da CPI das antenas, vereador Claudinho de Souza, afirmou que diante do que já foi dito pelas operadoras ouvidas até agora pela comissão, já se pode concluir que o valor do imposto pago por estas empresas à prefeitura, o ISS, precisa ser revisto. Uma cidade como São Paulo precisa de muita arrecadação porque tem muita despesa. Vamos verificar se ela é justa, né? Suficiente ou não é relativo, mas vamos ver se ela é justa, se ela pode ser aprimorada, se ela pode ser maior do que hoje é. Mário, a CPI das antenas vem demonstrando que a gente precisa de uma nova legislação sobre o tema, né? Sem dúvida, essa CPI chegou em boa hora. Até para tentar organizar melhor todo esse sistema que já está implantado. Porque existe uma legislação, e é bom lembrar, que uma antena de telefonia, ela tem que ficar no mínimo 50 metros longe de qualquer residência ou de qualquer ponto comercial, num raio de 50 metros. Então isso é importante também observar. Outra coisa, essa questão de se arrumar a casa, porque acabou essa história de você estar falando, cai a tua linha, quer dizer, é muita antena, agora, muito telefone para pouca antena, né? Para explicar melhor para o telespectador. Agora, uma coisa importante, a CPI, ela é importante, é uma comissão parlamentar de inquérito, e o vereador Camilo Cristófaro, ele diz o seguinte, olha, não venham para cá pensando que, porque uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, ela vai parar no Ministério Público, e do Ministério Público ela vai parar na Justiça. Sim. Até porque é feito um relatório final, esse relatório é submetido ao Ministério Público, o Ministério Público tem a denúncia em mãos e manda para a Justiça. A Justiça decide se aceita ou não aceita. É assim que funciona uma comissão parlamentar de inquérito, por isso ela é séria. E está tentando arrumar a casa. A Câmara Municipal tem ido muito bem nessa CPI, eu acho, e nós temos ainda muita gente para ser ouvida, para melhorar cada vez mais os serviços, né, Carol? Exato. Com a presença de especialistas e entidades voltadas para a saúde da mulher, a Comissão de Saúde realizou audiência pública para debater um drama vivido por muitas mulheres, a violência obstétrica. A realização da audiência atende o requerimento da vereadora Juliana Cardoso, do PT, integrante da Comissão de Saúde.
O debate foi sobre as políticas públicas que visam a promoção da assistência obstétrica respeitosa, além da disseminação dos direitos e apoio às mulheres parturientes. Eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguir vencendo esses muros que estão teimando, né, estar na nossa frente para poder dialogar que a gente não aceita retrocesso na relação da política contra a violência obstétrica. Participaram da reunião representantes do Ministério Público Federal, docentes da Universidade de São Paulo, doulas e gestores públicos. De acordo com dados da Secretaria Municipal da Saúde, a capital conta hoje com 41 maternidades. Em 2019, foram consultadas até o momento 56 mil gestantes. Faz parte do Plano Municipal de Saúde, do Plano Anual de Saúde, a iniciativa 14, que prevê a integração das várias áreas que atendem a mulher, tanto a área de atenção básica como a área hospitalar. Então, a partir dessa iniciativa, a partir dessa meta, nós estamos priorizando os nossos trabalhos. De acordo com especialistas, a violência obstétrica pode acontecer no período de atendimento da gravidez ao parto. As denúncias abrangem racismo, discriminação, descasos e até maus-tratos. Violência física, violência emocional, violência moral, vários assuntos aí para serem debatidos são super importantes, que você não quer acreditar que existam essas violências, você não quer acreditar, mas infelizmente há denúncias nesse caso de parturientes, inclusive, não é, que saem do hospital e já fazem denúncia. Malha, um tema delicado, mas ao mesmo tempo muito recorrente, não só na capital, mas em todo o país, né? E tem que denunciar sempre, até porque a mulher jamais merece um tratamento como esse, um tratamento que foi dado aí, foi falado inclusive na matéria, né? Abordado inclusive questão de racismo, que é isso? Né? Questão de maus tratos. Então é muito complicada essa situação. Agora, eu chamo a atenção de você que está nos assistindo, porque o papel do vereador é fundamental nessa situação, na situação de fiscalizar. O vereador tem essa prerrogativa de fiscalizar, não só fazer lei, não só fazer projetos, não. Fiscalizar. E essa comissão de saúde, ela é importante, ela está descobrindo cada uma que realmente a gente fica até de boca aberta. Esse é um caso. Então é hora de se aprofundar isso, de se investigar isso e punir aquelas pessoas, mas punir mesmo. Não é ficar só na conversa. Punir as pessoas que estão cometendo esses atos. É o mínimo que se faça. A Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica da Câmara debateu 4 projetos de lei durante reunião da última quarta-feira. Um dos projetos altera a redação da lei que limita a distribuição de sacolinhas plásticas em supermercados. Caso seja aprovado, os mercados estariam liberados a distribuir 2 unidades gratuitamente a cada consumidor. De acordo com a justificativa do projeto, essa seria uma forma de evitar abusos contra o consumidor. Hoje, os mercados vendem um número ilimitado de sacolas. O vereador Chechel Trípoli diz que é a favor de toda medida que diminua o uso de plástico na cidade. Com questão às sacolas plásticas dos supermercados, eu sou favorável a encerrar a distribuição como venda ou como doação de qualquer forma. Eu acho que a população tem que mudar os hábitos, levar sua sacola no supermercado. Com isso, a gente diminuiria toneladas e toneladas de lixo que vai para baixo da terra, para os rios e para os mares. Para o presidente da comissão, o cuidado com o meio ambiente na cidade é fundamental e a atividade econômica deve ficar atenta a isso. Essa matéria-prima, o plástico, o biodegradável, etc. e tal, e isso é tema que nós já discutimos muito aqui e nós precisamos combater isso. Isso é fato. E isso prejudica o meio ambiente, prejudica a saúde, inclusive o futuro dos nossos filhos e nossas crianças. O vereador Senival Moura comentou também sobre a necessidade de se regulamentar de forma mais efetiva o uso de aplicativos de transporte. No meu entendimento, quando você traz isso, você acaba prejudicando as pessoas que dependem única e exclusivamente do transporte urbano de passageiro, que não tem condições de pagar uma tarifa diferenciada, tá certo? Então, a nossa sugestão, o que é? Nós vamos preparar um projeto aqui para a gente tentar ajustar isso, a gente pôr uma tabela, colocar por quilômetro rodado e que um percentual de toda essa receita seja revertida para o sistema de transporte urbano de passageiros de cada cidade. Malho, mais uma vez a polêmica das sacolinhas plásticas, né? E olha, sacolinha plástica de supermercado,
na verdade, ela vira o quê? Ela vira saco de lixo. Todo mundo usa como saco de lixo. Não adianta, olha, você que está nos assistindo, presta atenção que você deve estar usando aí. Então, todo mundo usa. A verdade é essa. Agora, de 100 a 400 anos demora a sacola plástica para se desfazer no meio ambiente. Então já começa daí o problema, muito bem lembrado pelo vereador Chechel Trípoli. Existe já o saco de lixo que deve ser usado, biodegradável, ele é na cor verde, só que ninguém tem como pagar. É caro. É caro. Então a gente está falando de uma cidade de São Paulo onde a maioria da população não tem condições financeiras para comprar um saco verde biodegradável. Então a sacolinha realmente é isso. Então a ideia qual é? É usar sacola mesmo, a gente levar sacola que nem fazia antigamente, né? Essa que é a verdade. Outra questão dos aplicativos de transporte, tem que organizar. E a Câmara está tomando providência nesse sentido. É só aguardar. Veja no próximo bloco, criação do Plano Municipal de Habitação é debatida em audiência pública da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. Não saia daí, o Câmara em Pauta volta já.